Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas, bom dia ao público que nos prestigia. Senhor presidente, eu gostaria de começar nossa fala relatando e já também agradecendo o trabalho da Comissão de Legislação, da qual nós presidimos, juntamente com o vereador Pedro e o vereador Leonardo. E nos últimos dias nós temos tocado em alguns projetos dados como complexos. Cito aqui a continuidade da obra da rodoviária, cito aqui as 6 salas do FNDE lá da rua Rouxinol e também o projeto do Plano Municipal de Saneamento Básico. São situações as quais nós temos discutido lá na comissão, inclusive temos tomado por prática de convidar todos os vereadores para participar, porque é uma oportunidade que muitas vezes nós chamamos os secretários, nós chamamos as pessoas responsáveis pelo assunto e já faz uma explanação mais ampla para todos. E dizer que as reuniões da comissão todas as segundas-feiras às 9 horas da manhã nas salas das reuniões, aqui da Câmara. Ela é aberta ao público. Então, quem tiver interesse de acompanhar a tramitação de projetos, a nossa comissão é a primeira comissão, é onde a gente vê a legalidade, se ela pode dar continuidade na tramitação. Então, estendemos aqui um convite à comunidade. Aproveitar a oportunidade de convidar também todos os vereadores, que hoje à tarde, às 13 horas, nós teremos uma reunião com os proprietários ou responsáveis, não sei se os proprietários virão, mas os responsáveis, gerentes de autoescolas. Nós precisamos discutir a questão da localização atual deles, haja vista a doação de terrenos naquele espaço, e quem recebeu e está recebendo os terrenos vão querer fazer uso. Cito aqui o exemplo da FUNAI. Então, nós teremos que dar celeridade a uma alternativa e resolver o problema para liberar a continuidade da Rua Paraná até a Avenida Lions. Falar também para a comunidade que não foi da forma que nós esperávamos, não foi da forma que nós queríamos, mas como no momento paciência é a palavra, nós temos que ter paciência. Se deu início o ano letivo na Escola Aparecis, com todas as dificuldades, com a obra ainda inacabada. Volto a dizer, não era dessa forma que nós imaginávamos. Nós imaginávamos lá em 2009, quando deu início, 2010, nós imaginávamos uma grande festa, um grande evento. Infelizmente, começamos o ano letivo atrasado e com a obra inacabada. Pedir, naquilo que cabe à Câmara, e felizmente a comunidade entendeu que nessa obra a Câmara pouca gestão tem, por se tratar de uma obra do Governo do Estado, sobre a tutela da Secretaria Estadual de Educação, a qual não conseguiu fazer com que a empresa cumprisse todos os prazos. Concede parte? Sim. Gostaria de aproveitar a oportunidade de justificar a minha participação e também a do vereador Milton, junto com as mães na rua. Muita gente se confundiu com o acidente, achou que era um protesto aleatório sem saber o que era. Nós estávamos lá participando com as mães em virtude desse grande descaso do Estado com as famílias que estavam ainda sem pôr as suas crianças na escola. Teve mãe que chorou em frente à escola porque chegou lá e não tinha, por parte do Estado, feito o que foi combinado. Movimento legítimo, né? Movimento legítimo. Então, só para as pessoas entenderem que a gente não estava fazendo baderna, pelo contrário, estava exigindo um direito que é do município de Campo Novo. Dizer também, quantas e quantas vezes, inclusive, Vossa Excelência esteve comigo, eu estive contigo lá na Secretaria de Educação do Estado, exigindo e pedindo para que eles fizessem certo a construção da forma correta, como o vereador Milton pediu também,
um relatório de obras do CREA, inclusive com a Comissão de Infraestrutura do Estado, para que não viesse a ocorrer esse atraso que está ocorrendo aí. Nós tentamos prevenir e orientar o governo do Estado que tinha coisa errada. Ele fechou os olhos e continuou. Obrigado, vereador. Isso foi pauta de assunto, eu já falei por várias vezes, inclusive de reunião no gabinete do governador. Então, eu me sinto muito tranquilo e muito à vontade de dizer que o que cabia, onde o nosso braço de poder, de alcance, de atuação alcançava, nós o fizemos. Isso eu tenho tranquilidade, nós podemos provar. Mas, como já falei, que no momento, em específico nessa situação da Escola Aparecida, e os pais entenderam isso, que a palavra do momento é paciência, a gente, mais uma vez, então, pede desculpas, porque não era dessa forma que nós imaginávamos. Queria aproveitar o ensejo da fala do vereador Clóvis, e eu acredito que o vereador Milton tocou no assunto na questão do médico, que foi dispensado. Eu vou fazer o seguinte questionamento. Quando me perguntaram, vereadores, se eu sabia, eu vou dizer uma coisa, eu acho que eu vou ter que mudar o meu gabinete para dentro da prefeitura. Porque, infelizmente, é desumano você exigir que a gente saiba de tudo para e passo o que acontece. É desumano exigir isso. E eu, particularmente, desconhecia a exoneração do médico. Fiquei sabendo pela rede social. Liguei para a secretária e perguntei a ela qual o motivo. E ela me falou o seguinte, que existia uma denúncia no Ministério Público, que não havia demanda para a especialidade do profissional. Mas eu entendo pouco disso, mas eu sei o seguinte, que todo médico, ele é clínico geral. E que ele não é obrigado a trabalhar só naquela especialidade. Se ele é pediatra, não precisa trabalhar só na pediatria, a não ser que seja uma escolha própria. Mas o clínico geral, ele pode atender no PSF. Inclusive, como eu não estava presente na sessão passada, senhor presidente, não entrou um requerimento nosso, que era para ter entrado na outra semana, perguntando por que no PSF do Nossa Senhora Aparecida não tem médico à tarde. Então, assim, o que fica de sugestão, e vou assinar, se me for proposto como público aqui, eu vou assinar o pedido de reunião com a secretária, se chega algum momento que o secretário se encontra numa situação de não conseguir resolver a situação, por que não chama a Câmara antes de tomar esse tipo de decisão? Chama a Câmara. Eu acredito que se no poder público não conseguiu convencer o profissional para ele atuar como clínico geral, que foi isso que foi posicionado até então, chama a Câmara. Eu acredito que 10 pessoas, 9 vereadores e a secretária, teriam um poder de convencimento maior sobre o profissional, sobre o médico. Então, cria problema desnecessário muitas vezes. Tem coisas que irritam, revoltam, porque cai na nossa conta. Como se o vereador não fizesse nada e deixou o médico ser despedido. Por isso que eu estou falando, acho que eu vou ter que mudar o gabinete para dentro da prefeitura não, mas de repente para frente da prefeitura. Está difícil de trabalhar pelos que me antecederam falaram aqui, uma administração que não dialoga, não abaixa a guarda, está com problema e não aceita conselho. Está difícil. Uma vez, e ontem foi me lembrado numa reunião aqui, que se eu quisesse dar os direcionamentos do município, que me candidasse a prefeito e vencesse a eleição. Pode correr o risco. Porque é melhor você errar na tentativa do acerto do que pagar por omissão. E a gente hoje, em várias situações, acaba pagando por tentar ajudar. Por muitas vezes não tomar o direcionamento necessário e correto que precisaria, justamente pensando em auxiliar o andamento das situações. Então está muito difícil, nada daquilo que a comunidade já não sabe e está sentindo lá. Exemplo disso, senhor presidente, foi nossa visita esse final de semana num estabelecimento comercial, lá no Jardim das Palmeiras. Quando eu botei o pé no estabelecimento, o proprietário levantou e disse assim, ajuda nós, pelo amor de Deus. Ele ia falar o que era, nisso passou um caminhão,
levantou uma nuvem de poeira lá, ele teve que parar de falar. Ele não aguenta. Toda semana tem que tirar todo o produto da prateleira e lavar, porque foi patrolado e não é molhado. Então, essas coisas vai irritando de tal modo que não tem nem as coisas boas, que tem algumas coisas boas, são poucas, mas tem algumas coisas boas. Nem as coisas boas que umas acontecendo e outras que estão prestes a acontecer, você não sente nem vontade, nem coragem de falar para a comunidade. O que nós precisamos foi o que eu falei ontem para o proprietário da empresa que faz a varrição de rua. Nós temos que dar um susto nas nossas ruas e dizer que tem empresa. Hoje me veio aqui uma listagem com os funcionários. Eu não quero saber dos funcionários. Eu não quero saber quem trabalha. Eu sei que são pessoas honestas e estão lá fazendo a sua parte. Agora, a grande comunidade nos cobra que a cidade está suja. E o que eu tenho que fazer? Cobrar a empresa. Agora, uma vez, inclusive, veio uma suplementação aqui e disse que se nós não aprovasse a tempo, ia botar todos os funcionários da empresa porque ia atrasar o pagamento. Pera lá. Esse tipo de coisa, para comigo, não funciona. Então, o que eu espero do senhor Ataídes é que, primeiro, ele pediu um prazo de 30 dias, eu fui para a TV e pedi para a comunidade 30 dias, porque estava chovendo muito, vamos esperar, disse que ia fazer uma força-tarefa, beleza. Passou-se os 30 dias e a cidade continua suja. E eu tenho que continuar tomando o dedo na cara de contribuinte, dizendo que a cidade está suja e o que nós estamos fazendo. E vou além. Eu já falei aqui nessa tribuna e vou repetir. Esta mesma empresa leva mais de 6% do orçamento geral do município. Poderia levar 10%, sem problema nenhum, porque é da terra. Emprega gente nossa, contribuinte que paga seus impostos aqui. Mas desde que entregasse um serviço de qualidade, o que não está acontecendo. Então eu espero que dentro de 20 dias, que foi o prazo que ele pediu ontem de novo, ele venha e a gente consiga, a olho nu, ver uma cidade limpa. Peço desculpa pela exaustão. Concede parte novamente, vereador? Toda, vereador. Só 2 palavras. Por que tiraram o RUD de fiscal da limpeza? Só queria deixar essa pergunta no ar. Boa pergunta. Não é nem para encerrar, mas para indignação maior, hoje eu vinha vindo para a Câmara e estava numa estação de rádio, vou até falar o nome, estava ligado no Joel, e daí ele falando o seguinte, que moradores do Jardim das Palmeiras, Paulo, acredite se quiser, moradores da Palmeira ligaram na rádio pedindo ajuda da rádio para que se localizasse o proprietário de uma quadra inteira no bairro Jardim das Palmeiras, que essa quadra está com um papuão, um mato muito alto e criando bicho. Até meliante pode se esconder ali, então gerando até insegurança para a comunidade. Veja bem a que ponto nós chegamos. Tem que ligar para a rádio para localizar um proprietário de uma quadra inteira que todo mundo sabe quem é. Será que ninguém viu? Nenhum funcionário da prefeitura viu que tem um departamento responsável por fiscalizar esse tipo de coisa. A Câmara aprovou uma lei. Senhor presidente, eu peço mais 2 minutos, se for necessário, se for possível. Tem mais 2 minutos, vereador? Obrigado. Nós aprovamos uma lei aqui, inclusive, que quando foi notificado, o cara não limpou, você vai lá, a prefeitura está autorizada a limpar e debitar isso, colocar isso na conta, na dívida ativa desse proprietário. Eu não acredito nisso, cara. A nossa incompetência chegou a esse ponto. Que com o telefonema você resolve isso para a prefeitura. Ou pelo menos deveria. Eu vou lá, ligo na prefeitura, no departamento responsável, diz, olha, tem um lote assim, 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 assado. Um lote não, é uma quadra inteira. Se fosse um lote, aí tudo bem. Uma quadra inteira. Aí tem que pedir auxílio da rádio. Agradeço aqui o papel
comunitário, que inclusive a rádio e o comunicador fez. Mas isso não é de obrigação dela. Nós temos que enxergar isso, nós, poder público, inclusive no qual eu me incluo. Incompetência minha, inclusive, que não denunciei essa quadra lá antes. Para ver como é que está a coisa. E outra, não sou contra nenhuma empresa. Nenhuma. Muito menos a Belchior. A única coisa que a gente cobra dela é o serviço bem feito. Só isso. Porque de repente vende para os funcionários, porque tem mais de 100 funcionários, que o vereador está contra a empresa. De forma alguma. Não sei se tem algum funcionário aqui da empresa, Belchior, mas se tiver, levem essa mensagem. Em nenhum momento nós somos contra a empresa. Agora, nós somos contra, sim, ser paga por um serviço e não entregá-lo. Isso nós somos contra, é dever nosso, inclusive. Para encerrar, senhor presidente, dizer que foi empenhado a emenda lá, uma boa notícia, enfim, foi empenhada a emenda do deputado Ságuas Moraes, de 450 mil, para a pavimentação asfáltica do distrito Marechal Rondon. O senhor tem mais um minuto, vereador? Obrigado, vereador. Dizer o seguinte, enfim, uma boa notícia, recebemos ontem a ligação da assessoria do deputado Ságuas, onde colocou o posicionamento que foi empenhado. Então, nós temos agora, efetivamente, a garantia deste investimento, porque enquanto não for empenhado, você não tem a garantia de pagamento. Como foi empenhado, reservou o recurso e só espera agora, graças a Deus, a entrar esse dinheiro na conta. E tão sonhada pavimentação para aquela comunidade que é tanto sofrida e tem tantas demandas que, infelizmente, nós, enquanto poder público, não conseguimos atingir e atender a contento. No mais, agradeço a sua disponibilidade do tempo, senhor presidente. Muito obrigado.